Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Que a saúde, prosperidade, milagres, maravilhas estejam na tua vida nesse dia de hoje, nesse mês de março que praticamente começamos ele, não é verdade? Vamos orar ao nosso Deus e nosso Pai. Nós somos gratos pela vida, pela saúde, pela salvação, porque tudo vem das tuas mãos, Senhor. Somos feitura sua, obra das tuas mãos e para o louvor do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nesta reunião que vamos ter agora e que o teu Espírito esteja nos abençoando para entender a sua palavra. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus, mais um dia vou estar com você fazendo este vídeo e logo nós vamos fazer esse trabalho, não através de vídeo, mas através de imediato, né? Fazer ao vivo, para que você possa tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. E para isso nós precisamos de ter um número de inscritos mínimo para que o YouTube possa conceder a autorização para fazermos o trabalho ao vivo. Então ajude-nos, se inscreva neste canal através do YouTube, o Wilson Murador, e tudo junto, minúsculo, e inscreva no meu canal para que a gente tenha a oportunidade de fazer esse trabalho não gravado, mas um trabalho ao vivo. Lembrando da nossa última reunião na terça-feira, no dia 28 de fevereiro, nós falávamos naquele vídeo sobre, fizemos uma pergunta: Deus é o criador do mal? Foi Deus quem criou o mal? E nós então estudamos textos bíblicos e chegamos à conclusão de que Deus não é o criador do mal. Deus é o criador de criaturas, de seres que têm livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. E hoje então nós vamos estudar um pouquinho qual é o possível origem do mal, aonde realmente começou o mal, da onde surgiu o mal. Embora já estudamos que Deus criou os céus dos céus, os exércitos dos céus. Então vamos nos ater nos exércitos do céu. Os exércitos do céu nós consideramos como anjos e todas as categorias de anjos, querubins, serafins, né, arcanjos. Então este é o exército de Deus. Vamos estudar um pouquinho o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no seu capítulo 28, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Este capítulo, embora esse texto que nós vamos ler, ele é uma profecia, uma revelação de Deus a respeito do rei de Tiro, né? Embora seja a respeito do rei de Tiro, nós não podemos deixar de verificar que tem coisas nesta palavra que não se refere ao rei de Tiro, né? Então, como a palavra de Deus ela usa pessoas, lugares, objetos para representar o espiritual que nós não vemos, então eu entendo, eu particularmente entendo que esta palavra profética de Ezequiel, direcionada ao rei de Tiro, ela se refere à origem do mal, da onde surgiu o mal, com quem veio o mal.
Amém? E por que eu entendo assim? Por quê? Porque se refere ao rei de Tiro, primeiro, tem características do rei de Tiro que não lhe são pertinentes. Por exemplo, uma pessoa cheia de sabedoria e formosura, não era o caso do rei de Tiro. Cheio de, ele era, além de ser cheio de sabedoria e formosura, aferidor de medidas, né? Ele não é uma pessoa, não foi um rei de medir pessoas, ou criar medidas, ou estabelecer medidas de controle, de rigor, qualquer coisa parecida. Também outra coisa que se refere a esta profecia estava no jardim do Éden. Nós sabemos que quem estava no jardim do Éden, humanamente falando, o rei de Tiro não estava lá. Quem estava lá, humanamente falando, era Adão e Eva. Além de Adão e Eva, havia ali Satanás, que usou uma serpente para tentar Eva em comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí outra palavra também que diz nessa profecia que não se trata do rei de Tiro, era um querubim. Primeiro, o rei de Tiro não era um querubim, não era uma categoria de anjo. O rei de Tiro era um rei, era uma pessoa. Então, por estar se referindo a esta profecia ao rei de Tiro, dando algumas referências espirituais, eu particularmente entendo que se refere à origem do mal, aonde surgiu o mal. Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 até o 19. Vou tirar meu óculos novamente para conseguir ler bem pertinho. E diz assim a palavra do Senhor: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem.
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te formaste e nunca mais serás para sempre. Olha só que interessante, né? Aqui se fala de um querubim. Aqui se fala de que ele era perfeito. Aqui fala que ele, inclusive, tinha controle nos sons. Ele tinha controle na música. A Bíblia diz que ele andava no jardim de Deus. A Bíblia diz que ele andava entre pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele estava estabelecido por Deus para proteger. A Bíblia fala também que ele, com toda esta beleza, com todo esse conhecimento, com todo o privilégio de gozar das coisas de Deus, a Bíblia diz que o coração dele se corrompeu, né? O coração deste ser, deste querubim, se corrompeu. Além de se corromper, ele praticou tanta iniquidade, ele fez tanto pecado através do seu comércio. Vamos entender um pouquinho destas coisas que nós estamos mencionando, que está descrito no texto de Ezequiel, no capítulo 28, do 11 até o 19. Muito bem, então nós sabemos que o exército dos céus é composto de anjos, e entre esses anjos tem uma categoria chamada querubim. Possivelmente a origem do mal se deu ali aonde estavam os seres angelicais. Este querubim formoso, poderoso, tinha funções dadas por Deus para ele proteger, e de modo que dá a entender que ele era um líder ali do exército dos céus. Dá a entender que ele estabelecia a ordem, ele programava algum tipo de musicalização, algum tipo de adoração e louvor a Deus. Então, por ele ser assim tão forte, poderoso, tão especial, a palavra nos revela que o coração dele houve o mal, e ele queria alguma coisa em benefício dele próprio. Ele tinha sido estabelecido para a glória de Deus. Ele tinha sido estabelecido para o serviço dele, de Deus. Mas como ele era um líder, como ele estava em todas as coisas maravilhosas que Deus criou, como ele era alguém que tinha um poder, né? Ele tinha o poder, tinha autoridade, então o coração dele se encheu de iniquidade. E como nós vemos, ele era um protetor. E também diz a Bíblia, além de protetor, proteger o quê? Ele protegia as coisas que foram criadas por Deus para o louvor a Deus. Dentre estas coisas criadas estavam as categorias de anjos, as categorias de seres espirituais que compõem o exército de Deus. Então, possivelmente, a origem do mal se deu ali, nas regiões celestiais, né, aonde estavam inicialmente o exército de Deus. O ser humano ainda não era criado.
ainda está nessa esfera de céus, céus dos céus e exército dos céus. Este mal começou antes da criação do ser humano, Adão e Eva. Dando um adendo aqui, quando nós olhamos no livro de Gênesis, até vou abrir lá no primeiro capítulo, e a gente vê uma coisa muito interessante que diz neste capítulo, logo nos primeiros versículos, no primeiro e segundo versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem, se nós analisarmos esse texto, diz, criou Deus os céus, e nós já vimos, céus, céus dos céus, e exército, e a terra. Aí diz, a terra era sem forma e vazia. E eu pergunto, Deus poderia criar uma coisa sem forma e vazia? Eu acho que não. Deus é perfeito e Ele é o poderoso Criador. Quando Ele cria a coisa perfeita, correta. Porque o escritor desse texto diz, a terra era sem forma e vazia. O que é que eu, pastor Wilson, entendo? A Bíblia não tem referência para dizer, está escrito no tal livro, tal versículo, tal capítulo. Não, mas é o que eu entendo. E eu entendo assim, Deus criou os céus, criou a terra, e antes mesmo de criar o ser humano, houve este mal lá nas regiões celestiais, causada por este querubim, este mal vindo do seu coração. Ele era perfeito. Quantos anos, quantos séculos, quantos milhares de anos aconteceu dele ser perfeito? Não temos referência, mas a Bíblia diz que ele era perfeito, ele era um protetor, ele era alguém especial, e até que houve uma iniquidade. Com certeza, quando houve esta iniquidade, e ele diz a palavra lá em Ezequiel, que pela multiplicação do seu comércio, eu acredito que este querubim deve ter influenciado categorias de anjos no seu intento de pecar, no seu intento de ser algo mais do que o Criador dele, no intento dele ter uma posição maior do que ele já tinha. Então ele deve ter influenciado os demais seres do exército dos céus para que pudessem fazer algum tipo de reino paralelo, algum tipo de superioridade, algum tipo de trabalho superior ao de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu entendo assim. Então, como Deus viu este mal, neste coração deste querubim, e eu creio, então, quando ele formou o céu e a terra, houve algum problema, tanto no céu e na terra, que houve uma destruição da terra, para que este querubim, juntamente com aqueles em que ele comercializava o seu intento, o seu desejo, então fosse tirado dali e levado para um outro lugar. Então, para que ele não viesse até a terra e fizesse o seu reino, então foi destruída aquela terra, ou alguma forma aquela terra ficou sem forma e vazia. E aí Deus então recria a terra, e aí em 6 dias, e aí então Deus estabelece Adão e Eva para cuidar do jardim do Éden.
Este é o meu entendimento. Então, eu creio, Deus criou os céus e a terra, e dentro desse tempo da criação dos céus e a terra, houve um pecado neste querubim, e Deus então destruiu aquela terra criada, que ainda não havia o ser humano, e aí estabelece-se aquele querubim, um reino, um governo para ele, e ele então, aí Deus então recria a terra em 6 dias e estabelece o homem como protetor para a terra. Amém? Este é o meu entendimento, espero que eu esteja certo. Embora a nossa pergunta é tentar encontrar a origem do mal. A Bíblia nos revela o mal no coração deste querubim. Vamos ver um outro texto do livro do profeta Isaías, né? Isaías, no capítulo 14, diz também a palavra de Deus sobre alguém especial. É alguém especial que era do exército de Deus, dos exércitos dos céus. No capítulo 14, do verso 11 até o verso 15, também diz a palavra de Deus assim. Isaías capítulo 14, do 12 em diante. Olha só como diz a palavra, né? Embora essa palavra também se refere logo após uma profecia da ruína da Babilônia, né? Não se esqueça de que Deus usa matéria, usa história, usa ser humano, coisas para mostrar as coisas espirituais, porque nós ainda não estamos na visualização do reino espiritual, fisicamente falando, né? Veja só, olha só o que diz esta palavra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado à tua sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Olha, eu creio que esta palavra é mais uma elucidação de Ezequiel capítulo 28. Diz a palavra, caíste do céu, ou quem estava no céu? Quem estava no céu é um componente dos exércitos dos céus. Não seria, porventura, aquele querubim ungido, aquele querubim que era protetor? Não seria, talvez? Não seria um complemento profético?
de quem é o originário do mal. E diz ainda: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Possivelmente este querubim, ele tenha sido estrela da alva, a primeira estrela que aparece no firmamento e a última a desaparecer. Então, a estrela da alva não seria, porventura, o primeiro criador, o primeiro querubim criado, estabelecedor de trabalhos, dando a ele funções de proteger, funções de trabalhos específicos no reino dos céus? Não seria talvez um primeiro querubim, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, né? Ele saiu, foi tirado lá dos céus e ele foi lançado na terra, né? Agora olha bem qual era o problema deste querubim, qual era o problema do seu pecado, qual era o problema da sua rebelião, né, em fazer o comércio da sua intenção. Comercializou a sua intenção de ser alguém semelhante a Deus. Olha só o que ele diz a palavra novamente, olha: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. O coração deste querubim, o pecado dele foi ser igual a Deus. Ele queria ser, talvez, adorado como era adorado Deus. Talvez este querubim quisesse alguém que a adorasse e estivesse a serviço dele, como ele era adorador a Deus e estava fazendo os serviços de Deus. Então, possivelmente, este querubim é o que nós chamamos hoje de Satanás, a antiga serpente, o diabo, né? Seja ele um querubim, tinha sido um querubim, criado com intenções boas, mas no seu coração surgiu a intenção do mal. Qual é a intenção do mal? Ser especial como Deus era especial. Ser adorado como Deus era adorado. Ser acima de qualquer uma outra criatura. Subiria acima das estrelas do céu, ele dizia no seu coração. Eu quero ser maior do que todos. Eu quero ser igual a Deus, né? Olha, quando nós olhamos para as tentações que nos vêm, né, para pecarmos, para sairmos do plano de Deus, nós vemos que, em geral, elas vêm neste sentido deste coração do querubim que se perverteu, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para a tentação que ele fez, que Satanás fez a Jesus, você vai ver que lá as tentações que foram trazidas para Jesus, tudo se referem a ser maior, a ser poderoso, a ser igual a Deus, né? Ele disse na tentação a Jesus, se tu és filho de Deus, né, lança-te daqui de cima para baixo e os anjos vão te proteger, né? Quem pode se lançar de uma altura e receber uma autorização, uma ordem de Deus para que anjos possa proteger? Só Deus pode fazer isso, né? Senão vai se esborrachar. E não pule
de uma altura, porque você vai tentar Deus e não vai esperar que anjos vão segurar você, não, porque você vai se esborrachar. Ele tentou, se está com fome, é filho de Deus, pegue estas pedras e transforme em pães. Ora, quem poderia transformar uma pedra em pão é um mágico. Deus fez pedra e é pedra. Deus faz pão e é pão. Deus não muda a sua criação. Se nós queremos mudar a criação de Deus, nós queremos ser semelhantes a Deus, feitores de obras como Deus. E nós não somos deuses, nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus. Então, se você olha para tudo aquilo que da tentação de Jesus lá no deserto, você vai ver inclusive ele dizendo assim: todos os reinos me pertencem e tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Então, aquele ser que tentava Jesus, que é Satanás, possivelmente aquele querubim ungido que desejou ser parecido com Deus, queria receber a adoração do Filho de Deus para ele próprio. Cuidado, muitas vezes nós queremos ser deuses nesta terra e nós não passamos de meros homens. Somos inferiores aos anjos e não passamos de meros homens. E pela misericórdia dele, nós vivemos para a glória dele. Somos feitura amorosa de Deus, maravilhosa de Deus. E Deus nos resgata através do seu Filho Jesus, nosso Salvador. Ficamos por aqui. Neste dia, no sábado, retornaremos com mais a continuação deste assunto, falando dele, ele, você e eu, uma história de amor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Leva-nos, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, que nós possamos conhecer na profundidade do Senhor e possamos Te adorar por tudo que Tu és, Senhor dos céus e da terra, o nosso Deus e o nosso Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até a nossa próxima reunião.